Olá pessoal, é uma alegria bastante grande podermos estar nos vendo virtualmente, mas é bom, uma sensação boa, porque tanto tempo já isolados, né, socialmente, né, então quando nós temos essa oportunidade nos lembramos, né, de quanto tempo nós estivemos juntos em tantos encontros, quanta alegria, quantos abraços, né, quantos sorrisos, né. Então é muito gostoso a gente estar lembrando disso, né? Hoje nós vamos estudar as verdadeiras propriedades. Está lá no Evangelho, capítulo 16, item 6. Para quem está nos ouvindo e nos vendo e não conhece, né? Nós estamos falando pelo Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É núcleo porque é núcleo da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, na Taquara. E o Núcleo de Estudo Espírita Chico Xavier é no Anil, ambos em Jacarepaguá. E o meu nome é Luiz Felipe Cardoso. Então vamos ao estudo. Na nossa casa temos como programação inicial ao estudo propriamente dito, uma leitura do pensamento, das coisas que Chico Xavier deixou para nós. A leitura de hoje desse pensamento é a seguinte: reencarnar é recomeçar, é receber uma nova chance de reconstruir as cenas de existências passadas, nas quais, como roteiristas do filme Nossas Vidas, não soubemos escrever uma bela história. Então vamos desenvolver o nosso estudo e vamos utilizar um pouco esse pensamento de Chico, né? Enquanto a nossa vida ser um filme e somos nós próprios quem somos os roteiristas e os próprios atores da execução desse filme, da produção desse filme, né? E que nós estamos escrevendo a cada reencarnação um capítulo do filme que vai se completar e que ainda não se completou porque não soubemos escrever bem, nem atuar bem, nem utilizar os recursos bem dos roteiros dos filmes passados, tá bom? Então, dando continuidade para a harmonização do nosso estudo, nós vamos ler a página de início do nosso trabalho. É do livro Pão Nosso, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É a lição número 56, Êxitos e Insucessos. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. É uma mensagem de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Diz ele, agora Emmanuel explicando o que Paulo de Tarso diz para nós. Em cada oportunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo desejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere e lhes oferece. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Falamos dos recursos materiais. Existem outros recursos que não são materiais, não é? Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou na sua posse muitas vezes causa de crime, de separatividade e de perturbação. Pais, trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso
na igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo no caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. Independente da situação que se esteja, nós devemos nos preocupar com o fruto, com o que nós vamos fazer disso. O êxito e o insucesso são duas taças, guardando elementos distintos, que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. Independente da situação que vivemos, que alguns podem qualificar de boa, outros qualificar de mal, independente desta qualidade, nós temos ali uma oportunidade divina de aprendizado, de utilização. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro cálice o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Então, em muitas situações, pelo prazer que nos dá, nós nos embriagamos e agimos de maneira incorreta com a qual deveríamos agir para a nossa melhoria do estado espiritual. E no outro, quando é uma situação que não nos dá prazer, nós entramos em desesperação, vamos lá para a depressão e deixamos também de aproveitar uma outra oportunidade que era também para a nossa evolução espiritual. Nisso reside o erro profundo, porque o sábio saberá extrair da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Então é uma das coisas que nós devemos estar atentos para as nossas propriedades, para as nossas situações em que estivermos desenvolvidos. Vamos então agora para a nossa prece. Pai querido, gratidão é o que sentimos agora quando iniciamos esse estudo. Gratidão pelo reconhecimento que temos da grandiosidade da natureza da tua criação e da sabedoria das leis naturais que vão desenvolver esta criação. Gratidão por estarmos nós envolvidos nessa natureza e envolvidos como seres inteligentes também no desenvolvimento dessa própria natureza. Pai amado, te agradecemos e com a tua permissão damos início ao nosso estudo. Muito obrigado, Senhor. Vamos lá. Então, primeiramente, definições. O que é propriedade, o que é verdadeira e por que a gente usa a verdadeira propriedade, tá? Então, propriedade é a posse legal de alguma coisa. Então, a posse é aquilo que eu retenho ou aquilo que eu posso usufruir, tirar proveito. Legal, pela maneira pela qual eu consegui isso, pelo meu esforço próprio e dentro das leis traçadas pelos homens. Porque eu posso obter alguma coisa fora da lei, à margem da lei, e ela não será uma posse legal. Uma propriedade que daria o meu direito de reter ou usufruir. E ela também é legal por uma questão que ela pode ser uma herança, uma doação, que embora não tenha sido fruto do meu esforço, das minhas conquistas, ela é legal pelo instrumento pela qual eu tomei posse. E de alguma coisa, enquanto materiais, a propriedade de um carro, de uma casa, de alguma outra coisa que eu sinta satisfação ou que eu sinto que eu vou ter um pouco mais de segurança em estar com aquilo na minha posse, para eu poder usufruir. Há outras coisas em que é da minha fruição, como nós estamos agora estudando, para poder usufruir do recurso do conhecimento que nós obtivemos para termos uma aplicação melhor
daqui para frente na escrita daquele script, né, do roteiro das nossas vidas que Chico falou. Então essa fruição pode ser de um recurso, de uma posse, né, de uma prática que a gente teve a oportunidade de aprender, de desenvolver, uma técnica que nós temos aprendido num curso de formação técnica de solda, de ar-condicionado, de palavras, de oratória, e vai por aí afora. E também das nossas próprias profissões em que nós estivemos estudando para usufruir no futuro. O que podemos ter aí, fruir disso, até recursos financeiros. Não é errado, porque a gente estudou, porque a gente teve uma prática, a gente usufruir e falou, olha, eu para ter essa aplicação do meu recurso em teu benefício, em função do seu chamado, eu vou cobrar tanto, que é pelo quanto eu acho válido ser a minha profissão me deu, pelo estudo que eu tive. E por aí vai, tá? Agora, isso é o que é a propriedade, né? A propriedade legal de alguma coisa. Agora, outra coisa é a questão dela ser verdadeira. Por que ser verdadeira se a propriedade, se ela está dentro da legalidade da obtenção, ela já não poderia ser verdadeira, já não é verdadeira? A verdadeira, no caso da posse aqui, a gente está falando, por exemplo, de um celular ou de um carro, de uma casa, né? Que em função de um furto ou de um fenômeno da natureza, a gente pode ter tirado esse bem. Nós vemos nas apólices de seguro que alguns prejuízos não serão cobertos, justamente quando se der essa causa de fenômeno, né, da natureza. Então, um tsunami, um terremoto, uma enchente, não vai obrigar o seguro a te ressarcir do valor do carro ou da casa, porque foi uma questão da natureza, imprevisível, né? E outra questão, então, da questão de ser... Outra questão da questão de ser fogo, né? A questão de ser verdadeira é que nós, à medida que a gente vai amadurecendo, à medida que a gente vai estudando, inclusive agora, né? A gente vai ver que nós vamos dar um outro conceito a esse ser, a essa questão de ser verdadeira. Porque à medida que a gente estuda, a verdade que nós tínhamos já não é mais, pode não ser mais, aquela que nós temos agora depois do estudo. Então, se nós temos uma doença, né, e dizemos que ela é incurável, algum tempo depois nós podemos dizer que era uma doença, agora é uma doença curável, porque foram desenvolvidos remédios que curam a doença. Foram desenvolvendo vacinas que não deixam mais a doença se instalar. Então, a verdade que antes era que a doença era incurável, agora já não é mais. A verdade agora é que ela é curável. Então, à medida que a gente vai amadurecendo, crescendo, a cada capítulo do roteiro do filme que a gente está, nós temos verdades atualizadas. E isso vai nos dando um conhecimento maior de como usufruir para a melhoria da nossa evolução espiritual, os recursos, as propriedades que a gente tiver. A questão dela ser verdadeira e ser uma propriedade, né, nós vamos buscar no Evangelho, que é a razão do nosso estudo, no capítulo 16, no item 6. Algumas frases para a gente desenvolver já o nosso raciocínio, tá bom? A primeira é: se não levamos desse mundo para o mundo invisível, não é uma propriedade verdadeira. Então, para a nossa questão do nosso ser verdadeiro para nós, é aquilo que quando nós sairmos deste veículo carnal, a gente possa levar para a pátria espiritual. Então, o nosso carro é apenas uma propriedade. Os conhecimentos que obtivemos da nossa profissão, das nossas práticas, ela é uma propriedade verdadeira, porque nós não vamos deixar aqui, nós vamos levar conosco para a eternidade do nosso ser. Então, já começa essa diferença, né, do verdadeiro e somente da propriedade. A outra é: nossa verdadeira propriedade é aquela que fazemos uso em benefício da alma, inteligência, conhecimentos, qualidades morais. Então, outra questão da propriedade ser verdadeira
é que ela tem que ser para uso, para aumento da nossa inteligência, para aumento dos nossos conhecimentos, para uma melhor qualificação dos nossos conceitos morais. Porque quando diz a qualidade moral, qual qualidade? Uma qualidade moral boa, uma qualidade moral ruim? Porque a qualidade e moral, elas são inerentes ao grupo a que se pertence. Então, dependendo do grupo, nós vamos ter qualidades morais. Olha, a moral aqui é essa. Não pode fazer isso, tem que fazer assim, não pode fazer dessa maneira, tem que ser procedido dessa forma. Então, de acordo com outro grupo, as qualidades morais serão outras. No nosso caso, nós estamos falando das qualidades morais cristãs, que são umas excelentes qualidades, a qualidade moral. Tá bom? Então, vamos lá. O homem será melhor ou pior administrador de suas propriedades quanto à forma que empregou para as adquirir e utilizar, honestamente ou com causa de prejuízo de alguém. Então, o homem será melhor ou pior administrador de suas propriedades, dependendo do modo como ele utilizou isso. Se ele utilizou bem, se ele utilizou para ser um motivo de orgulho ou em benefício do próximo. Então, a questão dela também ser verdadeira em função do melhor uso que fomos administradores. Ela pode ser uma propriedade verdadeira, mas não ter sido uma boa propriedade, porque nós não soubemos administrá-la. Então, a razão da gente também saber o que é a verdadeira propriedade não é só pela definição do que é verdadeiro, o que eu posso levar, o que eu não posso. É também para que tipo de benefício eu vou ter com a propriedade. Então, por que eu quero a propriedade? Ah, porque quando chover eu preciso estar abrigado. Mas e quando eu for lá para outra prata espiritual? Adiantou eu ter construído uma propriedade que me dê abrigo, de forma que eu não possa deixar ou não queira entrar, egoisticamente não deixe entrar mais pessoas? Se eu usei só para mim? Quando chegar lá em cima não vai ser assim. Olha, você teve a tua propriedade, mas você não utilizou bem. Escreve um novo roteiro, um novo capítulo para o filme da tua vida e vai fazê-lo, para que você possa desenvolver melhor essa qualidade moral cristã. Então você vê que um conceito vai se encadeando com o outro. E é assim que todas as coisas se encadeiam na vida. Não é assim que lá fala no livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, é assim que as coisas se encadeiam. Então vamos lá. Estar melhor ou em lugar melhor, quando lá chegar, vai depender dele, esse administrador. Como o viajante que depende das suas economias para melhor se acomodar em seu destino. Então, quando eu vou viajar, dependendo das minhas posses materiais, né, estamos falando aqui das posses financeiras, eu vou me acomodar melhor num hotel que me dê mais satisfação ou não. Mas eu vou estar sempre satisfeito, dependendo da minha qualidade financeira. Né? Eu vou estar num hotel de menos ofertas, né? Menos coisas que eles oferecem para nós, né? Infraestrutura, do que o outro que é muito mais caro. Mas em função da minha qualidade financeira, eu vou estar satisfeito, porque é aquilo ali que eu tenho. Então, dependendo do que eu quero, e no caso aqui eu quero uma melhoria espiritual, esse deve ser o nosso objetivo dentro da nossa reencarnação, eu vou me esforçar para ter melhores economias e não maiores. Porque quanto eu tiver de maior, se ela não tiver sido bem aplicada, quando eu for lá para cima, a conta que me for pedida vai qualificar essa economia como uma economia ruim, volátil, e que eu tenho que novamente refazer. Tá? Então vai depender desse administrador também, ele tornar a sua verdadeira propriedade boa para ele ou não. Contas lhe serão pedidas a seu favor a coragem, a perseverança
e os esforços empregados em benefício do próximo, contra ser empregados para a sua própria satisfação e orgulho, como a gente já começou a comentar até, né? Então, quer dizer, tudo que a gente estiver construindo aqui, quando nós formos a nossa pátria espiritual, nós vamos fazer as contas. Dentro do roteiro que eu escrevi, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, quais foram os recursos que eu pus amealhar melhor para meu benefício, e aí eu vou começar a ter aquele momento de repensar as coisas, reorganizar as coisas, convencer as pessoas para participar do meu filme que eu fiz errado, peço desculpa, e reescrever um novo capítulo. Então, essas contas, quando fala que serão pedidas, a gente tem que ter essa noção do porquê as contas serão pedidas. Para me colocar no bem bom ou no inferno? Não é para isso. É para que a gente tenha esse momento de reflexão de como agimos para reescrever um novo capítulo, de avanço. O que eu tenho que corrigir, o que eu posso avançar realmente. Tá? Então, falando isso no Evangelho, nós vemos uma frase de Paulo de Tarso que nos diz o seguinte, e é isso que a gente tem que ficar atento. Por que o que eu quero eu não faço? E o que eu não quero, isso eu faço. Por quê? Paulo de Tarso já havia escrito capítulos de suas vidas, né? Do filme da sua vida, né? De como ele deveria se desenvolver. Se tornou um doutor da lei, uma propriedade dele, da sua profissão, era um homem de posses, né? Uma propriedade, uma coisa material também, que era a sua propriedade. No entretanto, não eram propriedades verdadeiras, porque não lhe deram desenvolvimento espiritual. Mas o conhecimento que ele tinha lhe deu condições de ser chamado para desenvolver, dentro daquele roteiro, a segunda parte do filme daquela hora, da sua reencarnação, que era se tornar o apóstolo dos gentios. Então, o que ele fez? Se retirou ao campo, foi estudar, para depois poder retornar com segurança, para poder desenvolver aí sim o seu novo estilo de vida, seu comportamento para a sua nova missão, né? Então, Paulo de Tarso deixa para nós, o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Vamos ver isso? Essa questão do ser ou do não ser, né? Fazer ou não fazer. Quem sou eu? Porque faço, porque não faço, né? Então, nós vamos buscar no livro de Divaldo Franco, como médium e espírito Joana de Ângeles, Triunfo Pessoal, alguns conceitos sobre isso. Primeira coisa é essa questão dessa dúvida, porque eu faço o que eu não quero, porque o que eu quero eu não faço, porque eu não tenho essa coragem, né, essa vontade de fazer o certo, de me esforçar para isso, como foi dito, né, que é uma das coisas pela qual você é avaliado. Quanto eu me esforcei? Em que direção eu coloquei o meu esforço, né, a minha vontade para desenvolver as coisas? Numa direção acertada, no desenvolvimento de melhorar a qualidade das minhas virtudes? Então isso é que vai fazer em mim ter um aproveitamento melhor ou não do retorno da minha missão aqui. Então aqui, essa dúvida que fica é que eu tenho que refletir muito e estudar do porquê para ter cada vez menos dúvidas e agir acertadamente. E isso aqui, Joana de Ângeles nos diz que é natural essa dúvida, porque aquelas verdades, enquanto coisas serem verdadeiras, elas vão mudando com o tempo. Então, se agora e no passado eu tinha uma verdade, eu agia de uma maneira. E agora, mais maduro, a minha verdade se transformou naquele exemplo das vacinas. E eu posso ver que agora, quando eu no passado agia matando
fazendo sofrer o outro para ter uma caça para eu poder me alimentar, e que eu guardava aquela caça para mim, em vez de dar um pouco para o meu próximo, né? Eu ficava tendo agora isso inerente ao meu ser. E agora eu vejo que eu não preciso mais daquela maneira. Embora eu ainda esteja num momento de verdade, de ter que me alimentar de carne, eu ainda continuo tendo que matar, eu já não sacrifico de uma maneira violenta, mas de uma maneira rápida, sem muito sofrimento para aquele outro ser do reino animal que vai me dar a possibilidade de me alimentar. Então, quer dizer, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai deixando de ter alguns hábitos, mas o instinto da alimentação está presente. Eu preciso me alimentar. E como é que eu vou me alimentar? Quando eu estava lá no passado, e esse passado pode estar até agora no presente, né? Eu me alimentava e comecei a sentir sensações de prazer, de gostar, de fruir essa propriedade que eu tinha. E eu fruía isso com uma sensação enorme de prazer. E isso desenvolvia em mim uma paixão de querer mais, uma paixão de ter aquilo para mim, de não dar para mais ninguém, porque só eu deveria fruir, ter o prazer daquilo que era a minha propriedade. Então o meu esforço, a minha coragem está sendo direcionada para o egoísmo, para a avareza, num prazer só meu em sacrifício do próximo. O que eu poderia ter uma parte, né, de doação, de caridade, fazer o pobre, ou o carente, ou o necessitado, também satisfeito, e eu sentir prazer no estar me alimentando e no estar vendo a satisfação do outro em estar alimentado também. E eu vou amar ao próximo como a mim mesmo, que é a lei do amor. Então esses cuidados é que a gente deve ter quando a gente estiver de posse das nossas propriedades. E Joana de Anjos, então, nos diz que isso é natural, porque na nossa pirâmide lá do Maslow, né, nós temos a necessidade de suprir as nossas necessidades básicas, fisiológicas, depois as de segurança, depois de reconhecimento social, depois de reconhecimento pessoal e depois de necessidade de desenvolvimento espiritual. Então, quando nós estamos em qualquer degrau dessa escala, nós estamos naquele degrau, mas estamos necessitados das outras. Porque eu já estou no degrau do reconhecimento social, mas eu ainda preciso me alimentar, e eu ainda preciso me abrigar. E quando eu estou no reconhecimento social, se eu estiver numa situação econômica e financeira boa, eu vou ter meus lares, minhas propriedades de campo, seja lá o que for, mas eu não posso estar com isso só para a questão de uma avareza de egoísmo. Eu vou ter que dar emprego, eu vou ter que dar pasto, se for o caso, para animais que eu tenha. Então eu vou ter que cuidar dos outros em volta para que eu tenha uma melhor avaliação do uso que eu fiz da propriedade. Então a questão da propriedade não é benefício de prazer meu, mas benefício do meu desenvolvimento espiritual. Essa é a questão que a gente tem que estar atento. Então a questão de ser usar ou não usar, fazer e não fazer, é porque nós estamos nesses dois polos, da verdade anterior e da verdade atual, da inconsciência daquelas coisas que a gente fez e da consciência do que a gente está fazendo agora. E é natural essa perturbação justamente porque nós vamos ter na questão 459 de que os espíritos influenciam a nossa vida. Então quando a gente quer fazer a coisa nova, o outro fala, não, pai, não, eu não lembro aquela costelinha de porco tão cheinha de gordura, que coisa deliciosa. E aí você, não, mas essa gordura hoje não é disso, eu já tive infarto, isso vai fazer em mim alguns coágulos. Não, não é bom para mim.
para onde é que eu vou dirigir o meu esforço? Essa perturbação tem que ter a minha coragem de enfrentamento, de resistência ao mal. Porque está lá escrito, né? Influir, sim. Ir, aceitar, não. É propriedade nossa. É outra propriedade verdadeira. É o nosso livre-arbítrio. Seguindo, então, sabendo disso, ter ou não ter o que eu quero para melhor desenvolver a minha inteligência, melhor ter avaliação de como eu uso isso. Ter ou não ter? O que eu posso ter e o que eu posso não ter, o que eu não devo ter. Então, as coisas que eu tenho, como foi dito naquela questão dos cálices, na lição de Paulo, eu tenho que ter a minha casa para meu abrigo. Eu tenho que ter os itens de alimentação para que eu possa sobreviver. Eu tenho que ter a minha esposa, o meu esposo, para que, tendo filhos, a gente possa fazer a permanência da existência da raça. Então eu tenho que ter isso. Mas eu já posso ter de uma maneira mais delicada, mais amorosa, mais gentil, mais caritativa, mais bondosa, mais indulgente. Por que eu vou ter satisfação de estar na minha casa estudando e ficar reclamando que o outro está vendo a televisão alta? Se a verdade dele ainda é ver televisão, embora a minha agora já seja ficar estudando. Então, para uma melhor avaliação, eu tenho que ter a coragem de estudar, mas tenho que ter a indulgência de compreender que para eu estudar, eu não preciso sacrificar o outro. Porque os momentos de vida, o roteiro que ele escreveu daquele filme, e nós do nosso, faz com que a gente esteja juntos. Para que tenhamos essa compreensão e tenhamos essa benevolência de não criar complicações, mas sim amorosidade, mas sim melhor meio de convivência entre nós. Porque é isso que, quando nós estamos em família, buscamos. Então, a propriedade verdadeira que eu tenho que buscar é aquilo que eu vou levar. Para quando chegar lá em cima e nós nos encontrarmos, puxa, você brigava tanto comigo porque eu ficava com aquele rádio ligado, com aquela televisão, batendo, estudando música alta. Mas era para isso que a gente precisava. Eu precisava incutir em você um pouco de dons musicais enquanto você estudava. Para que você se arrefecesse um pouco de não ter o orgulho, o egoísmo de ter o estudo só para você. Mas que com a música você vê que o artista faz a sua fama com o gostar do outro. Então você precisa levar o que você sabe ao conhecimento do outro e não botar a candeia sob o alqueire. Então as propriedades que a gente possa ter são todas, como está lá no cálice. Nós temos 2 cálices, como Emmanuel nos explicou a lição de Paulo de Tarso. Mas nós podemos ter dos 2 cálices elementos diversos e saber aproveitar os 2, cada um em seu momento, para nosso benefício, para aprendermos que podemos ser melhores, podemos ser mais compreensivos. Independente se eu sou pobre, se eu sou rico, se eu sou de uma raça, se eu sou da outra, se eu sou de um gênero, se eu sou do outro, não importa. Os cálices portam elementos diferentes, mas todos eles são elementos divinos, senão não estariam aqui. E isso a gente tem que compreender e nos esforçar e ter a coragem de utilizar esses cálices para um melhor aproveitamento nosso. A outra coisa, então, é você ter ou você não ter, já que você sabe disso, né? Então, se nós vamos aprendendo essas coisas, conforme Joana de Anjos nos explica aqui, a questão do ter, o que precisamos ter, vai se desenvolver com a nossa maturidade.
Se hoje ainda não temos aquilo que devemos ter, porque não temos ainda toda a coragem suficiente para correr atrás daquilo que precisamos, no futuro a gente vai ter. E hoje eu devo estar fazendo um rol de propriedades que me dê no futuro condições de ser um bom administrador para obter essa propriedade que agora eu não estou conseguindo. Não é assim que a gente faz. A gente está numa casa, se sente satisfeito com isso, é ali que a gente está vivendo. Mas conforme a gente vai melhorando um pouquinho, a gente muda de casa. A gente sai daquela casa e vai para uma casinha melhor. Mas para aquela casa de onde nós saímos, alguém foi, alguém entrou. Então, em todos os momentos, nós vamos estar trabalhando para a nossa melhoria. Enquanto a nossa verdade do que é verdadeiro for que nós devemos estar, nós protegidos, nós estaremos fazendo, comprando e utilizando as coisas daquilo que nem sempre a gente deveria ter. Né? Então eu tenho a minha casa, eu tenho. Eu preciso de outra casa? Ainda não, mas eu posso ter. Eu estudei, eu desenvolvi uma habilidade que me dá retorno financeiro bom, eu posso comprar uma casa, qual é o problema? Eu posso ter a minha casa aqui, posso ter uma casa no campo, posso ter uma casa na praia. Não há problema nenhum nisso. Mas a questão é, o que é que eu estarei desenvolvendo com isso? Se eu estiver fazendo bom uso, excelente. E como é que eu faço bom uso? Eu estou na minha casa aqui. Eu chamo os meus colegas, lembra da parábola das bodas? Eu mando chamar quem? Para usufruir comigo isso. Aqueles, eu vou chamar porque depois eu vou poder usufruir também dele. Ou eu vou chamar aqueles que eu acho que não tem problema nenhum eu estar com eles, não vai impedir, vamos dizer assim, que eu vá degradar qualquer sentimento, agir com violência, alguma coisa, posso chamar qualquer um. Por quê? Porque eu vou estar também na mesma convivência satisfatória para mim e para o outro. Em termos do que se eu estiver fazendo egoisticamente, eu posso estar chamando pessoas as quais, porque estão ali se beneficiando, vão ter que depois se submeter aos meus caprichos. Então, o que eu fiz? Como você avaliar? Né? Você tinha essas casas. Você só chamava para lá as pessoas que depois você podia pedir favor impondo deveres. Ao passo que você não chamou pessoas que poderiam estar te dando bons benefícios, porque seriam pessoas de quaisquer nível, embora sejam amigos e numa qualidade moral boa, né, que você estaria aprendendo com elas. Então são esses cuidados das coisas que a gente pode ter, que a gente deve se esforçar para ter. Se não agora, no futuro. A cada dia, uma casinha melhor. A cada dia, um sentimento de amor melhor. Uma compreensão melhor de como é o outro. E de como é você. Porque a gente só fala no outro. Mas a gente tem que ter esse conhecimento nosso. De quando os outros nos tratarem de forma diferente, nós admitirmos isso. Porque ele está num degrau de elevação um pouco menor ou um pouco maior que você. Um pouco mais elevado. E você tem que saber compreender isso. Tem que saber? Tem que saber. Vai errar? Vai errar. Vai deixar de compreender isso? Vai deixar de compreender isso. Não importa. O que você tem que ter na consciência é que você pode. E se você pode, você faz. Talvez não esteja no tempo. Porque nada tem hora marcada para acontecer. Mas tudo tem o seu tempo para acontecer. Nós falamos
da questão da criação na nossa oração, agradecendo ao Pai toda essa natureza que a gente vê aí, e agradecemos as suas leis naturais que nos colocou como ser inteligente para o desenvolvimento, para o progresso da natureza. Então, nessa hora, nós podemos, nós sabemos que podemos, mas naquela época talvez a gente não soubesse, e agora a gente sabe. Mas será que já sabemos corretamente como devemos? Ou nós temos que ser humildes de admitir que nós sabemos só no limite da nossa verdade. E o outro sabe no limite dele, e o outro saberá no limite maior que ele. Então, quando nós começamos a ter esta consciência, nós começamos a nos comportar de uma maneira que, quando nós formos ser avaliados, quando nós formos prestar contas, nós poderemos ter benefícios maiores, economias maiores, que vão nos proporcionar uma etapa melhor na próxima reencarnação. Recursos que vão nos dar segurança para nós avançarmos. Duas parábolas nesse momento. Uma, a dos talentos, que a cada um foi dado aquilo que ele poderia desenvolver. Não foram dados 5 talentos àquele que escondeu 1 talento. Porque se fosse dado 5, ele ia esconder os 5. Foi dado 5 a quem poderia desenvolver os 5, tornar mais 10. Ao de 1, aquele umzinho que ele enterrou e não fez nada. E que na hora da sua avaliação, o que foi feito? Você ajudou o próximo desenvolvendo posses para que ele, com seu retorno, tivesse satisfação, pudesse usufruir daquilo que você desenvolveu também? Não. Prantos e ranger de dentes, remorsos, para depois poder fazer novamente um planejamento reencarnatório, um novo roteiro, um novo capítulo do filme da sua vida. A outra parábola que nós falamos, né? Uma dos talentos e a outra, a da casa construída em terreno sólido, para que quando vem as vicissitudes, você não caia. A tua casa sólida é essa aqui. É o teu corpo. Então você tem que estar nele, cuidar do corpo e do espírito, está lá no Evangelho, para que você possa ter bons momentos. Leve a sua casa a lugares sólidos, a um templo religioso, a um lar bem formado moralmente, cristamente falando, para que você possa, na hora que tenha essas graças de Deus, que faz a transformação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, essas graças de Deus que estão compondo a transição planetária, a gente saiba tirar proveito disso, como nos foi ensinado, de tirar proveito de cada cálice, embora ele tenha dotes diferentes um do outro. Então, nesse momento, a minha casa não rui, a minha casa não cai. E a minha casa, embora esteja dentro desse corpo, são os meus conhecimentos, é a minha inteligência, é a minha virtude, é a minha progressão espiritual. É isso que importa. Então, quando nós passamos por todos esses conhecimentos que nós tivemos agora, né, da verdadeira propriedade, do porquê a gente tem dúvida, e por que a gente tem que ter propriedade, e por que ela deve ser verdadeira, e quando é que eu vou melhor aproveitar essas oportunidades ou não, e com o que eu tenho que ter cuidado em ter para ser um administrador bom, né? O que eu tenho que tomar cuidado em ter, e enquanto ter, para que eu não fique prejudicado, eu próprio, das coisas que eu montei como minha propriedade.
tantas coisas construir, né, que agora não sei o que fazer. E fico preocupado, e às vezes não fiz legalmente, fico preocupado se agora não vão me tirar ilegalmente também. Será que vão me roubar? E eu boto alarme, contato de segurança, faço uma porção de coisa, né? E uma outra parábola nos vem agora. O homem, agricultor, que com a sua técnica, a sua profissão bem formada, desenvolveu a sua agricultura e a cada vez dava mais grãos. Até a hora que tantos grãos iria ter a sua colheita que o seu silo não ia caber. E ele resolve construir mais silos para a sua segurança, para que ele pudesse, o que tivesse colheita, colocar e não perder. Mas ele precisava daquilo tudo? Talvez não. Ou talvez não devesse pensar só nele, contratasse caminhões já para levar para algum lugar, para ser vendido a um preço justo, talvez, e não avarentamente de querer muito dinheiro. E ele constrói aqueles silos todos e depois quando diz, agora estou feliz, posso descansar. E aí vem a voz divina e diz, pobre homem, esta noite ele será levado. Então as suas propriedades estarão aqui e as verdadeiras irão com ele. E ele vai prestar conta se ele for um bom administrador ou não. Não é assim onde a gente trabalha? Bom administrador, a gente é promovido, mau administrador, a gente fica ali estagnado, até que tem que ser bom administrador mesmo, então eu vou em frente. Né? E aí começa a ter novos recursos, né? De pensamento, né? Para ele dizer, não, eu tenho que ter, agora eu tenho que ir, vou enfrentar. Né? E aí faz da sua coragem motivo, da sua vontade, um motivo de desenvolver esforços na direção de um futuro melhor. Então, irmãos, nós chegamos a esse ponto, né? O que é a verdadeira propriedade, o que é só uma propriedade, quais são as horas que ela é verdadeira, quais são as que não são, e quais são os benefícios da propriedade, em vez de ser somente uma propriedade. E a gente vai até as bem-aventuranças, que diz que todos nós seremos abençoados um dia de uma forma ou de outra. E ficamos assim, então, para dizermos que a partir desse momento nós podemos elevar nosso pensamento e nos dirigirmos a Jesus, agradecendo a Ele todas as instruções para que nos tornemos um bom dispenseiro como Ele nos ensina. Que nós podemos, então, ficar com a graça do Pai, elevando nossos pensamentos, fazendo a nossa prece final de agradecimento. Então, Senhor Jesus, obrigado por todo o esforço que nos dedicaste, vindo à nossa terra, reencarnando nesse corpo, passando pelo que nós passávamos, mostrando que, independente de tudo isso, o que vale é o amor que nós levamos em nosso coração. E que as nossas propriedades estarão qualificadas de acordo onde estiverem os nossos tesouros. E os nossos tesouros estarão onde estiverem os nossos corações. Assim seja.